paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Iniciamos o livro de Tobias. Ele estabelece o caráter piedoso do protagonista e o cenário de sua história. Tobias é retratado como um homem justo e obediente à lei de Deus, desde a juventude, mesmo quando sua própria tribo se desvia. Ele pratica a esmola e, notavelmente, o arriscado ato de sepultar os mortos, revelando sua compaixão e devoção. Sua piedade o leva à perseguição e perda de bens em Nínive, sob o rei Senaqueribe. A história é marcada pela intervenção de Deus, que através da morte de Senaqueribe e da ascensão de Aicá, permite o retorno e a restauração de Tobias, preparando o terreno para os eventos futuros. Este capítulo é fundamental para compreender a base da fé de Tobias, que será testada e recompensada ao longo da narrativa. Vamos à leitura. Livro de Tobias, capítulo 1. Tobit, da tribo e da cidade de Neftali, situada na Galiléia Superior, acima de Naasson, atrás do caminho do ocidente, tendo à esquerda a cidade de Sefete, foi levado para o cativeiro no tempo de Salmanassar, rei dos assírios. Embora cativo, ele não abandonou o caminho da verdade. Tudo aquilo que podia dispor distribuía cada dia a seus irmãos de raça, que partilhavam com ele sua sorte de cativo. Embora fosse ele o mais jovem da tribo de Neftali, seu proceder nada tinha de pueril. Por isso, enquanto todos eles iam adorar os bezerros de ouro que o rei de Israel, Jeroboão, tinha feito, só ele fugia da companhia de todos e dirigia-se ao templo do Senhor em Jerusalém, onde adorava o Senhor Deus de Israel, oferecendo fielmente as primícias e os dízimos de todos os seus bens. De 3 em 3 anos, dava aos prosélitos e aos estrangeiros todo o seu dízimo. Estas e outras práticas semelhantes da lei de Deus tinha observado desde a sua infância. Quando se tornou adulto, despojou uma mulher de sua tribo, chamada Ana, da qual teve um filho a quem deu o nome de Tobias. Ensinou-lhe desde a sua mais tenra idade a temer a Deus e a se abster de todo pecado. Desse modo, quando chegou com sua mulher e seu filho, como cativo no meio de sua tribo, a cidade de Nínive, embora todos os outros comessem dos alimentos dos pagãos, guardou sua alma pura e jamais contraiu mancha alguma com seus alimentos. E porque ele conservava com todo o seu coração a lembrança de Deus, Deus tornou-o simpático ao rei Salmanasar, que o autorizou a ir aonde quisesse e a fazer o que quer que lhe agradasse. Ele ia, pois, visitar todos os deportados e dava-lhes conselhos salutares. Foi um dia Rages, cidade da Média, com 10 talentos de prata que o rei lhe tinha dado. Encontrando entre a multidão de seus compatriotas um homem de sua tribo chamado Gabael, o qual se achava em dificuldades, deu-lhe a sobredita quantia de prata mediante um recibo. Passou o tempo, Salmanasar morreu e Senecaribe, seu filho, sucedeu-lhe no trono. Ora, Senecaribe odiava os israelitas. Tobit ia diariamente visitar toda a sua parentela, consolava e distribuía dos seus bens a cada um segundo as suas posses. Alimentava os famintos, vestia os nus e, com uma solicitude toda particular, sepultava os defuntos e os que tinham sido mortos. Quando o rei Senecaribe, fugido da Judéia ao castigo com que Deus o ferira por suas blasfêmias, mandou assassinar na sua ira um grande número de israelitas. Tobit sepultou seus cadáveres. Denunciaram-no ao rei, que o mandou matar e confiscou todos os seus bens. Tobit, porém, despojado de tudo, fugiu com seu filho e sua mulher, e como tinha muitos amigos, conseguiu permanecer oculto. Ora, 45 dias depois, o rei foi assassinado por seus filhos, e Tobit voltou para sua casa, e foram-lhe restituídos todos os seus bens. No capítulo 2 de Tobias, descreve um período de intensa provação na vida de Tobias, o justo. Apesar de sua recente restauração e bens, sua inabalável piedade e dedicação ao sepultamento dos mortos o colocam novamente em perigo.
Este capítulo narra um momento crucial em que ele perde a visão, mergulhando em um estado de cegueira e miséria. A reação de sua esposa Ana e a própria angústia de Tobias prepara o cenário para a intervenção divina, que se desenvolverá nos capítulos seguintes. Tobias, capítulo 2. Algum tempo depois, em um dia de festa religiosa, foi preparado um grande banquete na casa de Tobit. Ele disse então ao seu filho: vai buscar alguns homens piedosos de nossa tribo para comerem conosco. Ele saiu, mas logo voltou, anunciando ao pai que um dos filhos de Israel jazia degolado na praça. Tobit levantou-se imediatamente da mesa, sem nada haver comido, e foi aonde estava o cadáver. Tomou e levou-o clandestinamente para sua casa, a fim de sepultá-lo com cuidado depois do sol posto. Tendo escondido o cadáver, começou a comer com pranto e tremor, lembrando-se do oráculo que o Senhor tinha pronunciado pela boca do profeta Amós: converterei vossas festas em luto e vossos cânticos em elegias fúnebres. Quando o sol se pôs, ele foi e o sepultou. Seus vizinhos criticavam-no unanimemente, dizendo: já uma vez ordenaram que te matassem, precisamente por isso, e mal escapastes dessa sentença de morte, recomeças a enterrar os cadáveres? Mas Tobit temia mais a Deus que ao rei e continuava a levar para sua casa os corpos daqueles que eram assassinados, onde os escondia e os imunava durante a noite. Ora, aconteceu que um dia, cansado desse trabalho, foi para sua casa e deitou-se junto à parede onde adormeceu. Enquanto dormia, caiu-lhe de um ninho de andorinhas esterco quente nos olhos e ele tornou-se cego. Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova para que sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à posteridade. Como havia sempre temido a Deus desde a sua infância e guardado seus mandamentos, ele não se afligiu nem murmurou contra Deus por ter sido atingido pela cegueira, mas perseverou firme no temor de Deus e continuou a dar-lhe graças em todos os dias de sua vida. Assim como o bem-aventurado Jó foi insultado por outros chefes, assim seus parentes e amigos escarneciam de seu comportamento. Onde está, diziam eles, essa esperança por cujo amor destes esmola e sepultastes os mortos? Porém, Tobit repreendia-os dizendo: não fales assim. Somos filhos dos santos patriarcas e esperamos aquela vida que Deus há de dar aos que não perdem jamais a sua confiança nele. Ora, Ana, sua mulher, ia todos os dias tecer e trazia o que lhe ganhava com o trabalho de suas mãos. Foi assim que, tendo trazido para casa um cabrito que recebera como gratificação, seu marido ouviu Bali e disse: vê que ele não tinha sido roubado, restituiu ao seu proprietário, porque não nos é permitido comer e nem mesmo tocar o que foi roubado. Ao que lhe respondeu sua mulher com indignação: tua esperança é manifestamente vã. Agora tuas esmolas mostram bem o que valem. Com essas e outras palavras semelhantes, ela censurava-o duramente. Nesse trecho do capítulo 3 de Tobias, é um ponto crucial na narrativa, pois nos apresenta as orações de dois personagens que estão em profunda angústia: Tobias, o justo exilado em Nínive e cego, e Sara, uma jovem em Ecbatana, assombrada pela tragédia. Este primeiro trecho se concentra na sincera e dolorosa oração de Tobias, que diante de seu sofrimento e da repreensão de sua esposa, clama a Deus, pedindo alívio e até mesmo a morte, mas sempre com um profundo reconhecimento da justiça e da soberania divina. Tobias, capítulo 3, dos versículos 1 ao 6. Tobit, então, suspirando em meio de suas lágrimas, pôs-se a orar. Vós sois justos, Senhor. Vossos juízos são cheios de equidade e vossa conduta é toda misericórdia, verdade e justiça. Lembrai-vos, pois, de mim, Senhor. Não me castigueis por meus pecados e não guardeis a memória de minhas ofensas, nem da de meus antepassados. Se fomos entregues à pilhagem, ao cativeiro e à morte, e se nos temos tornado objeto de mofa e de riso para os pagãos, entre os quais nos dispersaste, é porque não obedecemos às vossas leis. Agora os vossos castigos são grandes, porque não procedemos segundo os vossos preceitos, e temos sido leais para convosco. Tratai-me, pois, ó Senhor, como vos aprouver, mas recebei a minha alma em paz, porque me é melhor morrer que viver.
Nesse trecho do capítulo 27 de Atos, marca o início da longa e perigosa viagem de Paulo de Cesareia para Roma, onde ele apelará a César. Este trecho descreve os primeiros estágios da jornada marítima, que é caracterizada por condições meteorológicas adversas e decisões de navegação imprudente. A narrativa destaca a experiência e a sabedoria de Paulo em assuntos marítimos, que são ignoradas pelos oficiais romanos, resultando em um naufrágio iminente e um cenário de desespero para todos a bordo. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, dos versículos 1 ao 20. Logo que foi determinado que embarcássemos para a Itália, Paulo foi entregue com outros presos a um centurião da coorte augusta chamado Júlio. Embarcamos no navio de Adrâmito, que devia costear as terras da Ásia, e levantamos âncora. Em nossa companhia estava Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, fazendo escala em Sidônia, Júlio, usando de bondade com Paulo, permitiu-lhe ir ver seus amigos e prover-se do que havia de necessário. Dali, fazendo-nos ao mar, fomos navegando perto das costas de Chipre, por nos serem contrários os ventos. Tendo atravessado o mar da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mira, cidade da Lícia. O centurião encontrou ali um navio de Alexandria, que rumava para a Itália, e fez-nos passar para ele. Por muitos dias navegamos lentamente e com dificuldade até diante de Cnido, onde o vento não nos permitiu aportar. Fomos então costeando ao sul da ilha de Creta, junto ao cabo Salmona, navegando com dificuldade ao longo da costa. Chegamos afinal a um lugar, a que chamam Bons Portos, perto do qual está a cidade de Lassaia. Passar o tempo, já havia passado a época do jejum e a navegação se tornava perigosa. Paulo advertiu-os: amigos, vejo que a navegação não se fará sem perigo e sem graves danos, não somente ao navio e à sua carga, mas ainda às nossas vidas. O centurião, porém, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do que ao que Paulo dizia. O porto era impróprio para passar o inverno, pelo que a maior parte deles foi de parecer que se retornasse ao mar, na esperança de chegar a Fenícia, para passar ali o inverno, por ser esse um porto de Creta, abrigado dos ventos do sudeste e do nordeste. Soprava então brandamente o vento sul. Julgavam poder executar os seus planos. Levantaram a âncora e foram costeando de perto a ilha de Creta. Mas não muito depois veio ao lado da ilha um tufão chamado Euroquilão. Sem poder resistir à ventania, o navio foi arrebatado e deixamo-nos arrastar. Impelidos rapidamente por uma pequena ilha chamada Cauda, conseguimos com muito esforço recolher o batel. Içaram-no e depois, como meio de segurança, cingiram o navio com cabos. Então, temendo encalhar em Sirte, arriaram as velas e entregaram-se à mercê dos ventos. No dia seguinte, sendo a tempestade ainda mais violenta, atiraram fora a carga. No terceiro dia, atiramos para fora com as nossas próprias mãos os acessórios do navio. Ora, não aparecendo por muitos dias nem sol, nem estrelas, e sendo batidos por forte tempestade, tínhamos por fim perdido toda a esperança de sermos salvos. Em resumo, o trecho do Salmo 74 é uma declaração enfática sobre a soberania divina no julgamento e na exaltação. O salmista adverte os ímpios e tolos contra a ostentação de poder e a rebeldia, lembrando-os que a verdadeira exaltação não vem de meios humanos. É Deus quem soberanamente levanta e abate, e ele tem um cálice de julgamento reservado para os perversos, que beberão de sua amargura. O salmista, em contraste, promete louvar a Deus eternamente, reconhecendo sua fidelidade. A passagem termina com a certeza de que o poder dos ímpios será destruído, enquanto a dignidade do justo será elevada por Deus. Este trecho reforça a ideia de que a justiça prevalecerá no final e que a fé no Deus soberano é a única postura sábia diante do mundo. Salmo 74, dos versículos 5 ao 11. Digo aos arrogantes: não sejais insolentes. Aos ímpios: não levanteis vossa fronte. Não ergais contra o Altíssimo a vossa cabeça. Deixai de falar a Deus com tanta insolência.
Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, nem das montanhas que vem a salvação. Mas Deus é o juiz. A um ele abate, a outro exalta. Há na mão do Senhor uma taça de vinho espumante e aromático. Dela dá de beber e até as fezes hão de esgotá-la, hão de sorvê-la os ímpios todos da terra. Eu, porém, exultarei para sempre. Salmodiarei o Deus de Jacó. Abaterei todas as potências dos ímpios, enquanto o poder do justo será exaltado. Esse trecho do livro de sabedoria continua a condenação veemente da idolatria, mas muda o foco para a origem dos ídolos e a motivação por trás de sua criação e adoração. O autor argumenta que os ídolos não surgem de uma intenção maligna divina, mas da vaidade humana, do sofrimento e do desejo de imortalizar a memória dos mortos. Ao final, ele enfatiza que esses objetos são o resultado da invenção humana e não de uma revelação divina, tornando-os inerentemente sem poder. Sabedoria, capítulo 14, dos versículos 9 ao 14. Com efeito, Deus odeia tanto o ímpio quanto sua impiedade, e a obra sofrerá o mesmo castigo que o autor. Este é o motivo por que também os ídolos das nações serão julgados. Na criação de Deus, eles se tornaram uma abominação, objetos de escândalo para os homens e laço para os pés dos insensatos. Foi pela idealização dos ídolos que começou a apostasia, e sua invenção foi a perda dos humanos. Eles não existiam no princípio e não durarão para sempre. A vaidade dos homens os introduziu no mundo, e por causa disso Deus decidiu a sua destruição para breve. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.